Olá a todos, estamos iniciando aqui mais uma matéria, onde nós estamos aqui com os livros históricos do Instituto Bíblico Ebenezer, onde nós estaremos tratando aí sobre a questão histórica do povo de Israel. Nós temos aqui o plano de aula, o qual nós estaremos utilizando nesta oportunidade, onde estaremos abordando aí os 12 livros que compõem aí os livros históricos. Estes 12 livros, nós observamos aí que ele começa em Josué e finaliza em Esther. E nossa quinta aula ela será a avaliação. Então nós entendemos que o povo de Israel eles passaram por um processo. E esse processo eles estão descritos nestes livros históricos, onde lá também podemos encontrar lá na frente, nos profetas, também sobre a história de Israel. Mas nós iremos nos atentar aqui para esses 12 livros que compõem aí esse compêndio histórico do povo de Israel. Então, dando início aqui à nossa aula, na introdução, nós observamos aqui que os livros históricos, eles, como já falamos, são 12 livros, que vai do livro de Josué ao livro de Esther, onde nós observamos que os livros históricos eles dão início logo após o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia. A história da criação, a morte de Moisés, destacando a aliança da lei e os alicerces legislativos. Então aí nós temos o Pentateuco. E os livros históricos eles demonstram o movimento histórico de Israel na Palestina, a sua obediência ou não à lei de Deus. Então nós temos aí, compondo esses livros históricos, o livro de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, onde nós observamos aí que são os profetas anteriores. E a designação, para contrastar com os profetas posteriores, como já falamos aqui, que vem logo depois, onde são eles Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Os primeiros profetas são os livros históricos. Os últimos são exortativos. Os profetas anteriores, eles enfatizam o assentamento em Canaã e a monarquia, onde ela dá-se início aí com o advento de Saul, onde este é consagrado o primeiro rei de Israel. Então os profetas posteriores, eles vão enfatizar aí os séculos finais dos 2 reinos de Israel, especialmente o reino de Judá,
que foi o reino mais longo que teve no povo israelita. O povo israelita veio aqui. Então a diferença está no fato de os profetas e os anteriores serem constituídos de narrativas, onde estes irão narrar aí os acontecimentos, como já falamos, desde a entrada do povo de Israel em Canaã, até mesmo a sua obediência ou não às leis divinas. Onde nós observamos aí nos livros de Esdras, Neemias, Esther, 1ª e 2ª Crônicas, os escritos. Ruth é contado entre os 5 rolos. Os livros históricos, por preocuparem de narrativa ou de narrar a história do povo de Israel, estes livros são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, e 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós temos aí os 12 livros. Sendo que o primeiro livro, que é o de Josué, ele vai registrar os acontecimentos daquele que sucedeu Moisés. O livro de Juízes, ele vai relatar a maneira como esses juízes julgavam as ações do povo de Israel. 1ª e 2ª Samuel, ele vai relatar as proezas do sacerdote e profeta Samuel. Então, uma observação aí que nós fazemos em relação a 1ª e 2ª Samuel, que vai falar exatamente sobre o profeta Samuel, desde o milagre da sua concepção, onde a sua mãe era estéril e fez aí um propósito com Deus. E nós observamos também 1ª e 2ª Reis, ele vai falar sobre exatamente os reis que Israel veio a ter, onde vai contar aí de início a história do povo de Israel, que olhando para as nações que os cercavam, estes tinham aí também o desejo de serem governados por um rei que eles pudessem ver, porque até então eram governados pelo próprio Deus. Em 1ª e 2ª Crônicas, nós temos aí os acontecimentos que eles são escritos de forma cronológica, ou seja, dando aí uma cronologia para todos os atos ocorridos entre o povo de Israel. Esdras e Neemias são 2 líderes que contribuíram para a restauração do povo, onde estes livros vão mostrar aí o retorno e a reconstrução dos muros e também o retorno do povo ao culto ao único e verdadeiro Deus. Nós temos também o livro de Esther, onde este vai estar aí relatando o cativeiro dos israelitas, onde estes passaram por percalços, mas nós observamos aí a ação de Deus nas páginas deste livro, embora este livro não venha citar o nome de Deus de forma visível, mas vemos aí as ações do Deus invisível para com o seu povo. Então nós vemos que estes livros eles são inspirados por Deus, daí estarem inclusos
Bíblia, na Palavra de Deus. Estes livros, eles são cheios de princípios, contém aí princípios espirituais para o povo de Deus, onde eles foram escritos para o ensino de todos aqueles que fazem uso destes livros, desde o momento onde eles foram concebidos até a atualidade, ou seja, a nossa existência. Então, nós falamos aí sobre a introdução daquilo que nós estaremos estudando nesta aula. E queremos começar aí pelo livro de Josué, onde nós estaremos abordando aí nesse primeiro capítulo. O livro de Josué, onde o seu nome ele tem como significado salvação do Senhor. Os gregos traduziram para Lesos ou Jesus, como está escrito aí na Vulgata Latina. O tema deste livro mostra aí Israel em condições de tomar posse de Canaã e ser testemunha às nações quanto à sua unidade e defensor da sua palavra. Josué mostra também aí a vitória e a possessão do povo de Deus diante daqueles que estavam na terra outrora prometida por Deus a Abraão, o qual daria aos seus descendentes. O livro de Josué também apresenta um Israel outrora rebelde, agora transformado em um exército disciplinado de guerreiros. Então nós observamos aí que o livro de Josué vai mostrar um povo que até então não tinha uma devida organização para um povo de uma organização não apenas enquanto pessoas, mas principalmente militar, onde as suas incursões militares tiveram êxito, principalmente por ter Deus como o supremo general deste exército. Então nós observamos também no livro de Josué que ele subjuga as nações, estas nações sendo superior em número e poder. Então nós observamos aí a ação de Deus neste livro, onde o povo de Deus foi bem sucedido, mesmo estando em menor número e em condições inferiores, mas Deus estava dando aí a entender, fazer com que eles viessem a entender que, estando na presença de Deus, eles seriam bem-sucedidos, como de fato aconteceu. Em um destes episódios, nós observamos aí exatamente a questão de Jericó, onde outrora tinham muralhas intransponíveis e Deus fez com que elas viessem ao chão. Então o segredo do êxito foi sempre que o Senhor pelejou por eles. A mensagem do livro de Josué trata, ou tem quatro mensagens. Ela tem 4 mensagens inseridas no seu contexto, onde a principal dela é a fidelidade a Deus. Ele é fiel e demonstra essa fidelidade. A segunda mensagem mostra o valor da regra. Para gozar as dádivas divinas, é necessário se apropriar destas regras e fazerem com que elas sejam colocadas em prática. A terceira mensagem é o horror e o ódio que Deus dedica ao pecado, onde nós observamos aí nesta mensagem que Deus
ele abomina o pecado do ser humano, embora amando este ser humano. E a quarta mensagem, ela tem sentido espiritual. Então a campanha militar é do tipo da guerra do espírito, onde nós observamos aí que não foram necessários canhões para que as muralhas de Jericó elas viessem abaixo, mas a fé daquele povo em cercar aquela cidade e assim fazer conforme determinou o Senhor através do seu servo Josué, que era o general daquele exército. Então o autor deste livro é anônimo, tem um autor anônimo, e a sua maioria pode ter sido escrito pelo próprio Josué. É meio que controverso para os estudiosos, embora nós sabendo que em Josué capítulo 24, 26 fala que Josué ele também era escritor, chegou a escrever, e talvez tenha sido escrito pelo próprio Josué, onde obviamente nas páginas finais teve aí a sua contribuição, ou teve outros colaboradores, onde veio acrescentar aí os versículos finais, falando exatamente sobre a morte de Josué e de Eliezer. Talvez Finéias tenha sido um desses escritores ou um dos anciãos. A data do qual foi escrito, ou o período que ocorreu, foi aproximadamente entre 1500 e 1200 a.C., também compreendido como a Idade do Bronze, onde ocorreram aí aproximadamente durante 30 anos estes episódios aí relatados no livro de Josué. O esboço deste livro fala sobre a conquista de Canaã, a preparação. Josué é comissionado, obteve as orientações, os espias são enviados, a travessia do Rio Jordão, o povo é circuncidado em Gilgal. Nós obtemos aí também nós podemos observar aí também várias campanhas militares, onde estão aí as mais famosas, dando início Jericó e Ai, onde estas são capturadas. Um altar erigido no Monte Ebal, o logro dos gibeonitas, a conquista do sul de Canaã, a campanha do norte de Canaã e o sumário das conquistas. E a fixação de Israel na terra de Canaã, logo após vencerem aí os seus inimigos, aqueles povos que estavam na terra prometida, serem expulsos, aniquilados. Então Josué ele recebe as instruções, as tribos orientais recebem sua herança, as tribos ocidentais recebem também a sua herança, as cidades de refúgio, ou isso mesmo, as cidades de refúgio, e a designação das cidades de Levi. A consagração do povo escolhido, em concordância com as tribos orientais, admoestações finais de Josué aos líderes e um pacto estabelecido em Siquém. E por último, epílogos, que vai tratar sobre a morte de Josué e conduta subsequente de Israel.
Partindo para o capítulo 2, nós estaremos abordando aqui sobre o livro de Juízes, ou o livro dos Juízes, onde este livro ele teve aí líderes levantados por Deus em épocas de emergência durante o período que foi de Josué a Saul, ou seja, intercalou aí entre Josué e Saul, que foi o primeiro rei, onde nós estaremos vendo mais adiante. Quais eram as funções destes líderes? Livrar o povo dos seus opressores através de função militar, onde nós observamos aí muitas incursões militares e determinados juízes assumiram o papel de generais nessas incursões militares. Resolver disputas internas entre o povo e defender a justiça, na função de um líder civil, onde estavam ali também com o propósito de governar, ou seja, eram governantes do povo nas suas dificuldades, naquilo que aparecia como problema para a nação de Israel. Qual é o tema deste livro de Juízes? Ele fala aí do resumo da história do livro, onde nós observamos aí que depois da morte de Josué, uma nova geração fez aliança com antigas gerações de nações que tinham deixado a terra. Qual foi a consequência destas alianças? Foi exatamente a idolatria e a imoralidade. Nós observamos que o povo, em determinados momentos, acabaram se desviando da presença de Deus. E nos últimos capítulos vai descrever exatamente os tempos de apostasia e anarquia deste povo. Naqueles dias não havia rei sobre Israel. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então este livro ele pode ser resumido em 4 palavras. Pecado, foi exatamente o momento que o povo se afastou de Deus. Servidão, a consequência deste afastamento de Deus. Tristeza, porque quando o pecado ele faz parte do homem, ele vai trazer dificuldades, e essa dificuldade promove a tristeza no coração do homem. E por último, a salvação. Então nós temos aí 4 palavras que podem ser resumidas neste livro dos Juízes. Qual é a mensagem deste livro? A mensagem deste livro é a eterna inclinação do coração humano em afastar-se de Deus e mostrar a terrível possibilidade do afastamento espiritual, mesmo depois das grandes bênçãos celestiais. Então nós observamos que todo livro que existe na Bíblia, ele traz uma história, e esta história ela tem aí um fundo, ou um pano de fundo, que ela vai servir para aquele que está fazendo uso desta leitura, onde vai mostrar aí aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus fez, aquilo que o homem praticou, muitas vezes praticando não em conformidade à vontade de Deus, e também a vontade de Deus para que este venha se arrepender. E assim fazendo, ele alcança a misericórdia de Deus. Nós observamos também outra mensagem que este livro denota: não é somente um livro de quedas e desvios, mas também de libertação.
onde nós podemos observar aí 7 apostasias, 7 servidões, 7 clamores e também 7 livramentos. Deus está sempre procurando restaurar o seu povo desviado. Deus sempre dá a oportunidade deste povo vir a se converter dos seus maus caminhos. Esta é a mensagem deste livro. E o autor? O livro ele é anônimo. A tradição judaica atribui a Samuel, onde nós podemos ver aí em 1 Samuel 10:25, que este também era escritor e educador. ênfase, qual é a ênfase dada à tribo, ou melhor, este livro ele dá uma ênfase à tribo de Benjamim, época do rei Saul. E Samuel era quem julgava antes de Jebus ser mudada para o nome de Jerusalém, que esse era o nome dado aí à cidade de Jerusalém antes de ser mudada, como nós podemos observar aí em Juízes 1:21. Jebus, daí vinha o nome Jebuseus, onde Deus mandou que estes fossem expulsos, embora não acontecendo, porque quando nós fazemos a leitura do livro de Juízes, nós observamos que uma parcela daqueles que habitavam a antiga Jebus, ou seja, os Jebuseus, eles continuaram ainda, alguns morando em Jerusalém, juntamente com o povo de Israel. E a data que compreende o livro de Juízes? Durante o período antigo da monarquia, por volta de 1050 a.C. Observando que estas datas elas não são colocadas de forma concreta, como sendo esta data afirmada, ela é aproximada, são datas aproximadas. O livro de Juízes, ele é um livro que mostra aí tristeza, onde é chamado de Juízes porque conta a história de 14 juízes que reinaram e libertaram Israel. Abrange o período da conquista da terra e morte de Josué até a magistratura de Samuel e a implantação da monarquia em Israel. Então, os períodos que nós podemos observar neste livro foram períodos negros, onde relata aí repetidos desvios de Israel e a triste decadência nacional deste agrupamento denominado Povo de Deus. Livro triste ao narrar os 40 anos de jornadas errantes por causa do pecado, onde nós podemos observar, aí segundo o escritor Robert Lee, ele fala que nem tudo neste livro é tristeza. No livro de acompanhamento do aluno, você pode observar aí onde existe a citação deste escritor Robert Lee. Então nós podemos observar também que o livro de Juízes é um livro notável. Por quê? Porque nós observamos que o livro de Juízes ele tem 2 inícios. No capítulo 1, versículo 1 e no capítulo 2, versículo 2. Onde contém também aí a parábola mais antiga do mundo, onde está inserido no capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15, onde nós podemos observar aí a parábola das plantas, das árvores. Contém também o maior e mais notável hino guerreiro do mundo, onde nós observamos aí a mulher, uma mulher que está declamando
aí sobre os feitos que aconteceram aí, onde Deus acabou dando um grande livramento. E também recorda a história da investidura da primeira mulher na magistratura da nação, no capítulo 4. O esboço vai falar sobre o período antes dos juízes, as condições sociais e políticas, condições religiosas, as descrições de juízes específicos, onde fala aí sobre cada um destes juízes que compõem o livro, ou que compõem o livro de juízes, e dá-se início com Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, Gideão e Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidom, Sansão e as apêndices. Nós agora vamos para o terceiro capítulo, onde estaremos vendo aí o livro de Ruth, onde vai contar a história desta mulher não judia, que através dela vem aí o grande rei de Israel e, por conseguinte, o Messias da linhagem deste rei. O nome Ruth significa amizade. As características daquela que deu nome ao livro. É um dos 6 livros históricos que levam o nome dos principais ou das principais figuras que fazem parte desta história, desta narrativa. Como nós podemos observar aí, Josué, Ruth, Samuel, Esdras, Neemias e Esther. Ruth, a gentia que se casou com um rico judeu de linhagem real da promessa, como já aqui falamos. Esther, a judia que casou com um rei gentil. Qual é o tema deste livro? Juízes. Mostra um quadro de tristeza de Israel no ponto de vista nacional. Ruth vai mostrar um quadro luminoso na relação entre a fidelidade e a beleza do caráter. Duplamente interessante pelo fato de ser uma gentia e ser também heroína. Qual é o propósito? É traçar a linhagem de Davi, o progenitor do Messias, como nós já falamos aqui. Qual é a mensagem? A mensagem central é descanso mediante a redenção e união. Ruth encontrou descanso mediante a redenção e união com seu Redentor. Quem é o autor do livro de Ruth? Provavelmente Samuel. Quando se coloca a palavra provavelmente ou provável, está falando não de uma forma contundente ou afirmando, mas trazendo suposições. Então, são levantamentos que são feitos e que a gente não pode afirmar com clareza acerca disso, para que fique bem claro. Muitos classificam como um terceiro apêndice a Juízes 1:16. Que apêndice? É uma parte que faz parte
daquele determinado contexto. Então, seria a continuação do livro de Juízes para alguns. Mas nós vemos que está inserido de forma separada na Bíblia Sagrada, nos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Ele proporciona uma fé confortante e amor em uma época de infidelidade, idolatria e violência. Este livro de Ruth, ele foi escrito provavelmente depois de Davi ser ungido rei. Nesta época, Samuel ainda vivia e ele é o escritor mais provável, como já foi falado agora há pouco. Pode ter sido a pessoa mais provável a escrever este livro. Então nós observamos que este livro ele vai ser escrito muitos anos depois dos fatos ocorridos que ali estão inseridos. A data. Embora os acontecimentos sejam datados em 1100 a.C. e coloca Boaz na condição de bisavô de Davi, provável escritor, como já falamos aqui, e agora pela terceira vez, tenha sido Samuel. Muitos classificam como um terceiro apêndice. Proporciona uma fé confortante e estaremos falando também sobre o propósito do livro. Traçar a genealogia de Davi. Este livro vai traçar aí a genealogia de Davi. Sangue corria nas veias do Senhor Jesus, ou seja, o sangue que corria nas veias do Senhor Jesus já está sendo relatado nesse livro, porque vai mostrar aí a genealogia desde Boaz e Ruth até Davi, onde este será aí também aquele que veio o Messias. É uma história amorosa, fala sobre o poder de um amor puro que vence todas as dificuldades. Quando nós observamos que Ruth, ainda jovem, fica viúva, é dispensada pela sua sogra, mas não aceita, pois fala para a sogra que o povo dela seria este o seu povo, e o Deus da sua sogra, Noemi, seria o seu Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Uma história de grandes dificuldades, mas que mostra aí grandes vencimentos, grandes realizações vencedoras. A história de uma jovem viúva, como já falamos, possuída de veemente amor por sua sogra. A vida matrimonial é tratada aí no capítulo 4, versículo 11 ao 17. Qual o valor típico do livro? Boaz, parente e remidor, é um tipo de Cristo, onde Boaz ele acaba se tornando aí um remidor de Ruth, devido esta já ser viúva, e Boaz, um parente distante da sogra de Ruth, acaba por se casar, assumindo aí a responsabilidade de parentesco com Noemi, fazendo com que ele venha simbolizar aí a Cristo. Ruth é a figura dos gentios. Como nós já falamos, Ruth é uma gentia que acaba por se tornar membro do povo de Deus. A Moabita, deixada por força da lei, é admitida pela graça. Deuteronômio 23:3.
Ruth tipifica os pecados, ou os pecadores gentios, estrangeira de muito longe, pobre e necessitada, aparentada de Boaz pelo casamento. Assim estamos aparentados com Cristo pela união humana nossa com a divindade, com sua divindade. Um parente mais próximo, um ser humano como nós, mas que não pôde nos ajudar. Boaz tipifica Cristo, Senhor da seara, um homem de poder e valor. Interessa-se por nós e nos trata com carinho. Então nós podemos observar aqui que este livro ele está aqui fazendo ou trazendo tipificações entre nós enquanto seres humanos para com Deus, e Ruth ali uma gentia para com o povo de Israel. Também quando contritos nos achegamos e nos deitamos aos seus pés traspassados, falando da pessoa de Jesus, e lhe imploramos para que nos cubra com seu manto carmesim de amor. A sua resposta é imediata. Ele fala palavras confortadoras e nos enche de bênçãos. Então nós observamos aí o encontro de Ruth com Boaz, onde está ele no capítulo 3 deste livro. Redimindo-nos e nos unindo a Ele mesmo, a solidão cessa e nos tornamos operosos de bênçãos para outros. Trabalho de Ruth para Noemi nos campos de Boaz. Então vai falar também do trabalho humilde de Ruth, o encontro providencial com Boaz e cuidado providencial de Boaz. Trata também do noivado de Ruth e Boaz na eira, proveitoso conselho de Noemi, proveitoso encontro com Boaz e feliz comunicado a Noemi. Casamento de Ruth e Boaz à porta da cidade, mostra aí o enlace, ou seja, a honradez que faz com que seja cumprido na vida daquele que assim se aproxima do Redentor. Direito de resgate procurando, preço de resgate estipulado, casamento com Boaz abençoado, nascimento de Obed abençoado e a genealogia até o rei Davi, onde ela é delineada. E até a próxima aula. Muito obrigado a todos.